Olá, eu sou o Pedro, historiador do Museu RAS, e eu estarei agora apresentando os resultados do projeto Museu RAS Interdisciplinaridade e Novas Perspectivas para o Museu Blumenauense. Esse projeto, que consta na inscrição 001685, na modalidade Ações Artísticas Culturais, ele teve como proponente a Associação Matias RAS e chegou a abranger uma variedade de ações, seja estruturais, que referia-se ao espaço do museu, seja ações culturais, que envolviam exposições, oficinas e visitas de turmas. Aqui nós temos as datas dessas ações, abrangendo um total de 18 ações que contemplaram a infraestrutura e o público. Começando, a gente teve, a partir de maio, um processo de instalação da sala de exposições temporárias, ação que estava constado no projeto. Até nós estamos nessa sala no momento, é uma sala que agora está na sua última exposição temporária do ano, e reunindo fotografias das oficinas realizadas por mim, referentes à fotografia, uma ação dentro do projeto, como também o resultado das ações educativas apresentadas ao longo dessa proposta do projeto, mas também reunindo, para além dessas ações, um pouco do resultado do que o museu vem fazendo. Então, essa exposição vai ser falada um pouco mais dela, um pouco mais abaixo, ao longo das ações, mas só ressaltando que nós estamos aqui, um espaço que foi produto dessa proposta de projeto, que foi viabilizada pelo governo de Santa Catarina, com fundos da Política Nacional Aldir Blanc. Aqui, a gente tem o processo de instalação elétrica dessa sala, que teve especificado em projeto iluminação específica para abranger obras de arte. Então, aqui nós temos o trabalhador Devian instalando na parte do teto os spots de iluminação. Um pouco mais abaixo a gente consegue ver como que isso ficou instalado. Aqui a gente tem uma imagem tanto do processo de iluminação como a estratégia que o museu adotou para colocar essas obras. Então, aqui nós temos alguns cabos para pendurar obras ao centro da sala, mas ao longo da mostra que nós vamos ter aqui, a gente vai ver como que o museu foi adotando um sistema para salvaguardar uma casa histórica que foi construída na década de 40, que possui especificidades em sua construção. Então, um pouco mais abaixo, a gente consegue ver uma lista dos materiais que constam referentes à iluminação. Então, aqui a gente tem desde canaletas, conjuntos, discos, lâmpadas, spots, que deram forma a esse sistema muito prático, muito interessante e também observado em outros espaços culturais referentes a exposições de arte. Aqui embaixo, a gente já tem outro processo referente às exposições listadas nesse projeto, pois esse projeto ele abarcou 6 exposições temporárias ao longo desse ano. A primeira exposição temporária, ela teve como artista principal, como o único artista, Pedro Gotardi, que é professor do curso de artes visuais da FURB. Ele era na época o então coordenador do curso e também é um artista muito conhecido, conceituado na cena cultural catarinense. Ele, que veio aqui no museu, acabou selecionando objetos do acervo do museu, onde nós disponibilizamos alguns objetos para ele criar um intercâmbio entre a sua arte e o que é explorado aqui na história, por ter sido a primeira exposição temporária aqui no museu. Então ele queria fazer uma proposta que integrasse tanto o museu e seu equipamento, a sua história e tal, mas também a sua trajetória como artista. Então aqui a gente tem um processo de escolhendo esses materiais, que envolvem letras, presentes que eram utilizadas nas lápides dos cemitérios. Isso foi um exemplo. Ele utilizou tecidos que nós disponibilizamos e outros materiais. Mas, então aqui a gente tem esse processo ocorrendo ainda em abril, dele indo até o museu, encontrando essas coisas. E ao fim de abril a gente faz um post que a gente vai colocando, isso vai ser colocado ao longo de todo o documento. Posts referentes a o que a gente vai fazendo, divulgando as ações do museu. Então, nesse post em específico, a gente está divulgando o que vai ser realizado ao longo do ano através desse projeto. A partir, aqui nessa segunda ação, a partir do dia 6 de maio, instalação de estrutura de climatização. A partir desse dia, ocorre um processo que ocorre por volta de 3 dias, da empresa especializada em climatização realizar a compra e instalar os materiais de climatização previstos nesse projeto,
que abrangeram 4 máquinas de ar-condicionado e a sua instalação. Então aqui a gente tem umas fotos do processo de instalação. Aqui tem um trabalhador de logo da empresa Climatização Abranjo e ele está fazendo a instalação no sótão do museu. Então foi optado por essa empresa. Nós realizamos orçamentos com várias empresas, se não me engano foram 5 empresas, onde nós escolhemos a Abranjo por eles já terem prestado o serviço para o Museu da Cerveja, um espaço cultural, museológico muito conhecido em Blumenau. Então ele acabou realizando o trabalho, né, de fazer o cabeamento das tubulações de ar-condicionado e também a instalação nas salas expositivas, incluindo essa sala que nós estamos agora. Então, indo um pouquinho mais abaixo, a gente tem aqui a entrega das caixas, a instalação feita pelo trabalhador, nessa imagem aqui, onde ele está dentro da sala expositiva. Aqui, a máquina utilizada, o modelo Midea. A gente escolheu esse modelo por conta da sua economia de energia, por conta da sua praticidade, pois nós conseguimos utilizar ele no celular e aferir também a temperatura presente nas salas, mesmo se o ar-condicionado não está ligado, o que acaba sendo bom para o controle de temperatura, coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E também por ele ser preto, então isso acaba acaba complementando um pouco a estética já presente no museu, de ter as paredes brancas e o seu teto preto. Então aqui um pouco mais abaixo a gente consegue ver tanto a máquina, quanto aqui o processo que nós realizamos de isolar todos os expositores do museu para instalação dessas máquinas, por conta da poeira, né? Então todo um cuidado para isso. Um pouquinho mais abaixo, então, a gente vê os materiais já instalados na maioria dos espaços do museu, os 4 principais que nós listamos durante a feitura da proposta do projeto. Então, chegou a abranger as 2 salas principais de exposição, a sala temporária e a sala fúnebre. Um pouquinho mais abaixo, então, a gente tem mais um pouco sobre o processo de instalação. Aqui a gente vê como que ficaram as máquinas lá fora. Então foi procurada uma maneira de deixar isso organizado, sutil, que não fizesse ruído, porque nós também realizamos visitas no espaço externo do museu. Então isso ficou na parte de trás do museu, todas organizadas e arrumadas ali. Né? Então, aqui um pouco mais abaixo a gente encontra tanto o processo de ocupação da sala, onde aqui a gente comenta da montagem que ocorreu ali na segunda semana de maio. Então a gente tem ali o dia 12/5, quando nós estávamos finalizando a montagem da primeira exposição. O museu ele continuou com suas programações normais, suas visitas e tudo mais. Nesse dia de montagem nós tivemos até mesmo apoio de estagiários do curso de artes da FURB, onde eles nos apoiaram, né? Instalação das obras aqui na sala, apoiaram o artista também. Então ali embaixo a gente vai ter umas fotinhas disso. Então está aqui os acadêmicos de artes visuais e o artista Pedro Gotardi no processo de montagem da exposição. Só levantar um pouquinho para cima, para finalizar essa parte. Aqui então a gente tem posts referentes à abertura de exposição, o convite do artista, chamando as pessoas para a abertura, que seria feita no dia 13/5. Então, a gente fez todo um processo de divulgação uma semana antes, com um post oficial. A gente trouxe o artista aqui para fazer vídeos, para convidar as pessoas a conhecerem a exposição e já preparar as pessoas também, né? Comentando que isso aqui é uma proposta realizada pela Aldir Blanc e que teria também oficinas. Então aqui a gente tem um artista e aqui a gente tem uma descrição sobre a abertura da primeira exposição temporária do Museu Raça. Então foi realizada no dia 13/5, às 19 horas. A gente tem ali uma pequena descrição de público, de horário e também trazendo o título, né? Exposição Evo, uma força sublimada na linha do horizonte. Escolhido pelo artista, tendo a ver com a sua trajetória, mas reafirmando esse diálogo que ele fez com o museu. Então aqui nós temos fotografias do público do dia, nós reunimos tanto visitantes aleatórios, como também influenciadores locais que já trabalham em conjunto com o museu, para além dessa proposta de projeto, já faz parte da programação do museu, utilizar o trabalho desses influenciadores locais. Então a gente tem aqui o Paulo Antigo, o Sargento Jones, que são influenciadores aqui da região de Blumenau, que ajudaram a divulgar mais essa proposta. E aqui embaixo a gente tem um pouco do público que teve nesse dia. Então nós temos ali artistas, visitantes aleatórios, parte da equipe do museu,
Um pouco mais abaixo nós temos mais um pouquinho sobre visitantes, até a presença de um intercâmbio, né, de instituições locais, como o Museu de Arte Blumenau, representado pela sua gestora, que fez a visita aqui no museu, e algumas outras pessoas também. Isso vai estar presente nos links que nós encaminhamos, mas também nós tivemos o apoio e o serviço, o trabalho de uma intérprete de Libras. Então aqui a gente tem uma fotinho dela, ela está bem aqui no canto dessa imagem, isso pode ser visto com mais facilidade na percepção do documento, onde ela está fazendo a interpretação de Libras enquanto nós estávamos realizando a abertura. Aqui então a gente tem um visitante, uma pessoa surda, e estava ali, né, interagindo com a intérprete de Libras. Isso foi presente ao longo de todas as aberturas de exposições, um intérprete de Libras específico para essa ação. E agora, indo mais abaixo, a gente tem aqui, né, um link para o registro da abertura, e aqui uma parte que está em amarelo, dando destaque, sobre o processo de acompanhamento da museóloga durante esse processo. Ela ficou disponível de maneira quase que integral para a gente discutir online sobre essas questões referentes ao projeto, seja a entrada de obras de arte aqui no museu para as exposições, seja acompanhar as mudanças que iriam vir a ocorrer com a temperatura, por conta da inclusão do ar-condicionado aqui no museu. E então isso já é relatado, né, por especialistas, quanto que às vezes pode ser danoso para materiais, principalmente papel, a mudança brusca de temperatura. Então a museóloga nos auxiliou, quase que de maneira integral, como eu comentei, comentando sobre maneiras mais adequadas de lidar com a temperatura e o ar-condicionado, para não causar tantas mudanças bruscas, o seu uso um pouco mais estendido e uma atenção à temperatura presente no museu. Então, algo que foi visto inicialmente como benéfico para os visitantes, pensando que, como relatado na proposta do projeto, a cidade de Blumenau chega a atingir 44 graus no verão, então algo que inviabiliza e não é nem benéfico para a saúde dos visitantes, mas que poderia ser atentado para os acervos presentes aqui na instituição. Aqui também tem um link que vai direcionar um pouco mais para o processo mais detalhado do que a museóloga observou e praticou aqui no museu. Indo um pouco mais abaixo, a gente tem o início do processo de visitas dos alunos aqui no Museu Ratz. Então, aqui, a partir do dia 20 de maio, começa esse processo, como nós definimos ali na proposta do projeto, da vinda desses alunos para cá. Eu acho interessante demonstrar, aqui a gente tem as readequações que nós realizamos na plataforma. Então, aqui a gente tem a primeira readequação, que envolveu a inclusão de material para a oficina de xilogravura do Pedro Gotardi, esse artista, o artista expositor e também oficineiro do projeto. Então a gente tem ali tinta para gravura, foam. Nós também realizamos uma inclusão de mais 2 viagens na planilha orçamentária para conseguir abarcar mais escolas, que eram um dos objetos do projeto. Então a gente fez essa primeira readequação orçamentária pensando nessas questões. Também foi feito um acordo com a intérprete de Libras parceira do projeto. A gente fez ali uma readequação de valor, não saindo do escopo inicial do projeto, e também do valor da planilha orçamentária. Então, aqui a gente tem fotos dessa visita que ocorreu no dia 20 de maio. O transporte realizado por esse projeto acabou fazendo com que esses alunos viessem ao museu com uma turma de, se eu não me engano, o 3º ano do ensino médio da escola Elza Pacheco. Então, isso foi vindo pelo professor Maicon Poleguiar, foram 34 estudantes e 3 professores. E o museu, aqui vocês poderão ver, a gente sempre faz uma visita mediada junto com uma atividade. A atividade desse dia foi uma psicóloga convidada pelo museu, que acabou vindo e conversando com os adolescentes sobre a temática do luto. Então aqui a gente tem imagens dos adolescentes na frente do museu, aqui a placa do museu atrás. Aqui o processo de mediação que ocorre aqui no museu, né, nas visitas. E aqui a psicóloga numa dinâmica também aqui no mesmo espaço do museu. Aqui indo para baixo, a gente encontra
a realização das 2 oficinas de gravura realizadas pelo artista, expositor e oficineiro Pedro Gotardi. Foi uma turma de 9º ano de ensino fundamental da Escola Lúcio Esteves, que é uma escola próxima aqui ao local, então não houve necessidade do transporte listado aqui na proposta, eles vieram a pé. Eles vieram então, conheceram a exposição do Pedro Gotardi, aqui a gente tem umas imagens dessa exposição, os alunos ao redor, e aqui o processo de criação na oficina de gravura. No caso, foram 2 turmas de 9º ano e 2 oficinas de gravura no mesmo dia. Então aqui a gente tem o processo do artista criando os materiais, utilizando a tinta comprada através dessa proposta de projeto, e aqui os materiais que os alunos criaram. Então, aqui mesmo nessa exposição do educativo, nós temos uma das formas utilizadas nesse processo. Então, como eu comentei, essa exposição presente hoje, ela diz também algo relatado na proposta do projeto. A exposição de fotografias das oficinas realizadas aqui, mas também outras ações que são ligadas ao educativo do museu. Podem ser tanto oficina de fotografia, quanto oficina de gravura e em outras questões. Então aqui a gente tem um exemplo disso. Foram vários, né? Como foi relatado ali, né? 38 alunos, né? Então 38 gravuras dessas foram feitas com também o FOAM, né? Que foi comprado através desse projeto. Então aqui a gente relata e também lá na apreciação você encontra um link que comenta sobre essa ação em um vídeo do Instagram. Aqui vocês podem encontrar uma outra visita, que esta sim viabilizada por recurso de transporte dentro desse projeto, no dia 4 de junho de 2025. Então aqui a gente tem uma visita do 8º ano do ensino fundamental, do Oscar Umbenhal, que é uma escola aqui da região, e nesse dia, para além do transporte realizado pela proposta, eles conheceram a exposição do Pedro Gotardi e também, acompanhando as programações internas do museu, teve um momento de mostra e de aplicação de uma dinâmica de alunos de artes visuais, do curso de artes visuais da FURB. Então, nesse dia a gente teve visita ao museu, visita na exposição e também essa oficina que foi dada pelos acadêmicos, que envolveu o processo de argila, né, de trabalhar em argila, e também contação de história. Então foi um dia de muitas ações aqui no museu. Indo um pouco mais abaixo, a gente tem uma descrição bem detalhada sobre esse processo, tanto com os acadêmicos, quanto com essa ação que foi realizada no dia. Então aqui tem uma foto da equipe do museu, né? Eu aqui, gestora, e eu, historiador, e o pessoal aqui dos acadêmicos de artes visuais. E aqui os alunos presentes nesse dia, né? Como eu comentei, eles acabaram vindo por transporte do projeto, né? Por volta ali de 39 alunos conheceram essa instituição e 3 professores. Indo um pouco mais abaixo, a gente tem mais fotos desse dia, a prática realizada, a caminhada do bosque, que também foi uma proposta dos acadêmicos de artes visuais, e aqui a visita tradicional do museu. Indo mais abaixo, a gente tem o processo de abertura, que envolveu, né, a montagem e tudo mais, da 2ª exposição temporária do museu. O artista Pita Camargo, também listado nessa proposta do projeto, ele participou desse processo, trouxe suas obras e criou então uma exposição em pequenos formatos aqui no Museu Arras. A abertura dessa exposição foi no dia 24 de junho, às 19 horas, que contou com um público de por volta de 23 visitantes, que acabaram, né, conhecendo tanto o museu quanto a exposição viabilizada por esse projeto. Só ressaltando que todas as exposições tiveram textos como esse aqui, onde que a gente colocava ali as logos específicas da proposta, como também, né, que a proposta foi executada pelo governo de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, e com recursos do governo federal da Política Nacional de Blanc. Então aqui vocês vão encontrar ao longo do documento, né, os links específicos dos materiais de divulgação que nós realizamos, tanto vídeos quanto os materiais solicitados com as logos específicas. E aí indo para baixo a gente consegue acompanhar o registro desse dia. Nós realizamos com um projetor comprado através dessa proposta de projeto, né, que é o mesmo projetor que está inclusive projetando esse documento. Nós realizamos uma projeção de um documentário do artista na parte externa do museu, onde os visitantes eram recebidos e acabavam vendo isso, né? E aqui imagens da sala, né? Tanto aqui nessa imagem está o artista Pita Camargo, com uma das obras presentes na exposição.
A gestora do museu é o Queiraz e eu aqui do lado. Um pouco mais abaixo, nós encontramos registros desse dia de abertura. Então nós temos ali várias obras. O artista mesmo que trouxe esses expositores de papelão e cimento por dentro. E as suas esculturas, né, com uma exposição a pequenos formatos, né, o artista acabou trazendo essas esculturas um pouco menores. Ele trouxe essa exposição toda em pequenos formatos, né, então a gente vê esculturas bem menores do que ele é conhecido por fazer, que são coisas muito grandes. Então, indo um pouco mais abaixo, a gente encontra mais detalhes desse dia, só ressaltando que o museu, com recursos próprios, realizava, né, por meio da El, que é a gestora do museu, ela organizava um café para receber os visitantes. Então aqui foi um dia que contou com muito filme, que eu tinha bebidas quentes, cucas, patês, pãezinhos, para receber com maior conforto os visitantes. Algo que não esteve incluso na proposta do projeto, mas que foi realizado pelo próprio museu. Aqui então a gente tem um processo de 2 oficinas ministradas pelo artista Peter Camargo, coisa que estava listado na proposta do projeto, a partir do dia 25 até o dia 26 de junho de 2025. Né? Então, foram atividades presenciais que reuniram um total de 67 alunos, 4 professores e um coordenador. Então, ao longo desses dias, o artista Peter Camargo acabou realizando essas oficinas com os alunos, que foram oficinas de modelagem. Então, a gente tem aqui, tanto exposto na nossa exposição temporária, os moldes realizados pelos alunos, onde nós entramos em contato com a escola e eles permitiram expor esses materiais aqui nessa sala. Então a gente tem aqui tanto moldes que eles acabaram criando, quanto também esculturas em argila, porque os alunos auxiliaram o artista, né, junto com ele criaram os moldes, mas cada um criou uma mini escultura de argila, onde eles puderam levar para casa, pintar, e alguns trouxeram para essa exposição, né? Aqui a gente tem um exemplo de um cogumelo que foi feito por um aluno. E aqui também tem alguns registros que podem ver abaixo, mas a gente deixou exposto para demonstrar como foi esse processo. Né? Então aqui a gente tem uma foto do artista, junto com os alunos ali na mesa e tal. E aqui a gente vê uma foto dos alunos reunidos, né, de uma das turmas, não sei se é ali do dia 25, dia 26, mas todos eles à frente do museu. Né? Então, foi um processo que chegou a abranger muitos alunos, foi muito impactante, que a gente vê, né, o processo dos alunos posando para foto, junto com as esculturas, os moldes criados aqui, o transporte viabilizado pelo projeto, porque ressaltando, essas turmas, né, no dia 25 e 26, eles vieram ao museu por conta dos recursos desse projeto. Então aqui a gente tem uma fotinha deles. Adiante, no dia 1 e 4 de julho de 2025, nós recebemos a escola Heriberto Joseph Miller, uma escola aqui da região de Blumenau, onde que, através do professor Edson, professor de História, né, ele acabou trazendo turmas para cá, onde eles realizaram tanto visita mediada quanto oficina de arte. Então, a gente recebeu no dia 1 e 4 de julho esses alunos com transporte viabilizado pelo projeto, finalizando aí então as 6 visitas com o transporte do projeto. Aqui vocês também vão poder encontrar o número de visitantes específicos nesses 2 dias e também um vídeo que falava sobre isso ali no Instagram. Então, mais detalhes, mais fotinhos, tá? Aqui, chegando no dia 26 de julho de 2025, a gente relata sobre a abertura dessa exposição temporária do Museu Haas, que estava listado no projeto, através da artista Adine Delavi. Ela, então, acaba vindo ao museu, traz as suas obras, onde essa montagem é realizada, né, dias antes da abertura, né, que foi no dia 26, e nesse dia, então, ela acabou vindo ao museu, realizando uma abertura. As últimas exposições, tanto do Pedro Gotardi quanto do Peter Camargo, foram uma terça-feira, mas a abertura dela foi no sábado, onde ela trouxe, por vias próprias, né, amigos que fazem trabalho de arte aqui em Blumenau. Então, teve tanto a abertura da exposição para público amplo, aberta, de modo geral, quanto também oficinas de arte que não foram viabilizadas por esse projeto, mas foi uma proposta da artista, trazer esses amigos
para ministrar ali oficinas de arte. Mas nós vamos ver que ao longo do projeto, da vigência, né, da sua exposição, ela vai fazer 2 oficinas com alunos da rede pública aqui da região. Então ali a gente tem tanto posts, né, link de posts, e aqui um relato desse dia, né, que reuniu um número bem interessante, por volta de 40 visitantes que conheceram tanto o museu quanto a sua exposição, quanto realizaram as oficinas aqui demonstradas. Então aqui a gente tem detalhes sobre isso, né? Aqui a gente utilizou também um projetor comprado nessa proposta, né, de projeto. E aqui então a gente tem o processo de oficinas realizado pela artista. A primeira turma então vai ser a Escola Básica Mude, né? Mude Baixa, lá de Indaial. Eles acabam vindo aqui, uma escola bem deslocada, uma escola que está quase que uma região rural de Indaial. Eles acabam vindo para cá e acabam conhecendo o museu, conhecem a artista e acabam fazendo uma oficina de criatividade com ela. Então, algo que foi relatado ali, né, no processo de feitura do projeto, que ela iria dar 2 oficinas de criatividade. Aqui tem um dos exemplos dessa oficina. Só ressaltando que abaixo, todos esses relatos que aparecem em turmas, eles não tiveram transporte realizado por essa proposta do projeto. Tá? Então, isso acaba lá no dia 1 e 4 de julho. Indo abaixo, a gente tem a visita da escola da equipe Blumenau, né, a Escola Blumenau, onde no dia 29 de agosto, os visitantes, por volta de 19 alunos, né, conheceram o museu e realizaram a oficina de criatividade com a artista. Então, aqui embaixo a gente tem algumas fotografias desse dia, né, tanto uma foto com a artista, aqui os alunos em frente ao museu e aqui eles dentro num processo de visita mediada. Abaixo, nós temos turmas de 3º ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Frei Policarpo, de Gaspar, e aqui a gente relata os processos de oficina de fotografia que foram realizados, que foram listados aí na proposta de projeto. Então eles acabam vindo até aqui e eu acabei ministrando com eles uma oficina de fotografia. Então aqui a gente tem fotos desse dia e um pouco sobre a dinâmica que foi realizada desse processo, né? Então a gente tem aqui as turmas, aqui o processo da oficina, né, onde foi utilizado esse mesmo projetor com um slide para passar as referências. Aqui a gente vê um pouco sobre a prática que esses alunos realizaram e só trazendo alguns detalhes sobre essa oficina. Isso foi realizado, né, com o intuito de problematizar a fotografia. Então nós realizamos dinâmicas anteriores à oficina dos alunos mandarem fotos de momentos importantes. Isso foi utilizado na própria oficina, conversando com os alunos sobre fotografia e tal. Então, nesse dia a gente teve todo esse processo de problematizar a fotografia, de estudar um pouco sobre a sua história, encontrar algumas referências, inclusive de fotografia cega, algo que foi relatado ao longo da proposta. Então, foi utilizado o fotógrafo Evgen Bafka, que é um fotógrafo esloveno, onde ele explora a fotografia como pessoa cega. E aqui, então, a gente fez uma dinâmica, né? Eu acabei trazendo essa dinâmica para os alunos, de um dos alunos ficar vendado, o outro aluno descrever e direcionar a pessoa, né? Porque esse próprio fotógrafo, o Evgen Bafka, ele conta com outras pessoas para fotografar junto com ele, né? Seja um processo de descrição da paisagem, seja uma conversa com as pessoas que são fotografadas, né? Então, aqui a gente fez um processo de ser uma dinâmica em duplas, né, para problematizar o sentido da fotografia e pensar como que a vida pode continuar e continua, né, de outras formas, ou seja, para além da percepção ocular. Então aqui, né, a gente tem a abertura da 4ª exposição temporária, onde que, lá na proposta do projeto nós realizamos uma proposta que seria uma turma específica do curso de artes visuais. Nós realizamos também na plataforma um esclarecimento. Então, foi realizado pela plataforma do projeto, né? Não foi propriamente uma readequação orçamentária ou de cronograma, mas nós comentamos sobre um processo para captação desses estudantes, que foi um edital interno à universidade, onde aqui estudantes de artes visuais, por volta de 15 estudantes, encaminharam projetos
para participarem, né, dessa exposição temporária. Então a gente teve ali uma seleção. Aqui vocês podem ver através dos links, né, tanto o processo de divulgação quanto uma ata de resultado, né, de todo esse processo, que foi a seleção, né, desses estudantes. Então aqui a gente tem um edital, né, todas as questões referentes à exposição aqui. E nesse dia, então, só volta ali um pouquinho da verdade. No dia 11 de setembro de 2025, a gente teve uma presença bem vasta aqui no museu. A gente recebeu por volta de 70 visitantes que acabaram reunindo-se tanto no jardim quanto aqui no espaço para conhecer essa exposição dos acadêmicos. Então a gente teve aqui por volta de 13 artistas, 13 propostas, né, de artistas. No final foram 15, porque teve propostas ali com 3 artistas, né, uma proposta coletiva. A gente teve então 15 artistas expondo aqui no museu, um momento muito interessante e de muita felicidade para nós. Então aqui a gente tem fotografias desse dia, aqui o processo de abertura, aqui o que demonstra um amplo público, né? E também ali vocês vão encontrar, né, links específicos para materiais de divulgação que foram realizados, né, conforme o edital manda, né, com slogans específicos e tudo mais. Aqui então a gente tem a abertura da 5ª exposição temporária do Museu Haas, realizada no dia 21 de outubro de 2025, e foi uma exposição muito interessante. O título dela, né, exposição Horizontes do Passado, a trajetória do pintor Franz Richard Becker. Então, na proposta do projeto, nós realizamos um apanhado geral da proposta que nós queríamos fazer, que é reunir a trajetória do Franz Richard Becker e do fotógrafo Friedrich Zahn. Então, nessa exposição, nós demos um olhar muito maior para o Franz Becker, porque o processo que foi desenrolando foi muito interessante. A gente teve contato com pesquisadores, a gente teve contato com acervos pessoais, onde que conseguimos reunir grandes obras, grandes trabalhos desse pintor que residiu aqui na região desde a década de 1920 até a década de 1940, realizando várias pinturas de paisagem, de retratos e do cotidiano aqui da região. Então aqui tem uma descrição bem detalhada sobre esse processo e nós relatando, né, como que nós preservamos o objeto principal da proposta, que foi reunir tanto o pintor e o fotógrafo. Então, um pouco mais abaixo, a gente consegue ver a descrição ampla, materiais de divulgação nos links e aqui umas fotos do processo de exposição. Então a gente teve várias pinturas desses acervos pessoais. Também teve uma pintura do acervo do museu, que logo a gente vai ver nas fotografias, ou que pode ser observado nos materiais de divulgação também. Então aqui a gente tem tanto esse mesmo modelo aqui, né, com o texto, uma pintura de uma pessoa indígena, né, e aqui outras pinturas. Né. Um pouco mais abaixo, não está ali, mas eu incluí vídeos, né, da conexão ali. A gente teve uma inclusão na planilha orçamentária com o objetivo de nós tivemos uma inclusão na planilha orçamentária de um item específico. Para dar razão ao uso do projetor comprado através desse projeto, nós pensamos em uma mostra de cinema aqui no Museu Haas. Entretanto, para estender mais as ações do museu, para a captação de público e inclusão de qualidade ao longo desse processo, né, a gente contou com a inclusão aqui na planilha orçamentária aprovada, né, dentro da proposta do projeto, da plataforma da proposta, uma ministrante de um cine-debate. Então a gente teve ali, né, um cine-debate com a Jéssica Frazão. Até mesmo ao longo dessa readequação foi encaminhando ali currículo, portfólio dessa ministrante, onde que nós então conseguimos realizar uma ação no dia 24 de outubro com temática de Halloween, aproveitando então esse mês aqui, essa temática muito presente. Nós realizamos com o apoio dessa proposta de projeto, uma ação que teve uma captação ampla de público. Por volta de 45 visitantes do museu conheceram o espaço e também realizaram, também viram, né, o filme, participaram dessa mostra de filmes, né. Então, foi utilizado pelo artista, né, o cineasta José Mojica, o conhecido, saudoso Zé do Caixão, onde que, através de uma plataforma de
direitos autorais livres, nós conseguimos o primeiro filme de terror brasileiro. À meia-noite levaria sua alma. Então aqui a gente tem um link de acesso a um vídeo que a gente relata essa ação e aqui um registro desse dia. Então, até mesmo nós, por parte do museu, organizamos todo o espaço com a temática de Halloween, com muita decoração temática e também foi criado, né, um grupo no WhatsApp, porque para a realização dessa ação a gente fez um formulário, né, formulário na plataforma Google, onde as pessoas se inscreveram e colocaram dados, quantos acompanhantes acabariam vindo nesse dia e o seu número de telefone. Então no WhatsApp a gente criou um grupo com essas pessoas e a gente trouxe, né, a possibilidade de eles virem fantasiados por conta da temática de Halloween. Então algumas pessoas aqui na foto estão até mesmo fantasiadas, uma ação que foi muito legal, muito interessante, que abriu portas aí para o museu. Todos, né, viabilizados por essa proposta de projeto muito importante para nós. Aqui então a gente tem as últimas ações que foram realizadas ao longo desse processo. Aqui a gente tem no dia 26 de novembro de 2025 a oficina de fotografia ministrada por mim, algo que estava relatado ao longo do projeto, né, que seriam 2 oficinas. Então aqui a gente tem detalhes sobre essa oficina, que foi realizada, né, com trabalhadores da funerária Haas, do crematório Neuhaus, do Plano Boa Vida, e ela também, como constou do material de divulgação, um histórico que nós realizamos com um modelo presente na plataforma do projeto, né, também estava aberto para visitantes aleatórios, né, visitantes que, enfim, visitam o Museu Haas diariamente. Né. Então, aqui foi o mesmo sistema feito com os alunos lá do Frei Policarpo. Então, a gente teve todo o processo de visita ao museu, mas também de oficina de fotografia. Então, aqui a gente tem, né, utilizando o projetor adquirido através desse projeto, aqui oficina de fotografia. O público que foi um pouco moderado, foi por volta de 5 pessoas, né, mas muito potente. As discussões foram muito interessantes e resultando que essa ação estava aberta, né, e que diante de todas as ações realizadas nesse projeto, dá para se ver o quanto de público se captou, né? Tanto que lá embaixo a gente tem números específicos, né, de quantos visitantes teve em cada temporada e tal. Aqui então a gente tem mais fotos, né, desse processo, da participação das moças, né, que foram as 5 visitantes nessa oficina de fotografia. E abaixo então a gente se encaminha, né, para a última ação relatada nesse projeto. Então, a gente teve a abertura da 6ª e última exposição temporária do Museu Haas. Aqui a gente vê essa exposição montada. Logo, enquanto eu estou falando, eu vou passar alguns vídeos, né, de como está essa exposição agora. E como eu comentei, no projeto nós colocamos que uma exposição específica de fotografias. Para manter o objeto principal da proposta, nós preservamos as fotografias nessa exposição, tanto que elas estão expostas. A gente vai mostrar aqui um videozinho ao longo da minha fala, né, de como que esses materiais estão, como foi o processo de seleção deles, né. Mas também para divulgar mais ainda as ações da proposta desse projeto, que foram as oficinas, as visitas com turmas, com transporte viabilizado pelo projeto. A gente reúne aqui então, né, como fui relatando ao longo da minha fala, materiais expostos como as formas, como os moldes e muito mais. Não precisa, eu vou passando filmagens assim. Então aqui a gente tem uma descrição detalhada de como foi esse processo de montagem, né? E aqui embaixo um pouco dos registros, né, do dia da abertura da exposição, que foi no dia, só eu não falei, né? Qual foi o dia que foi? Pode voltar aí para cima. Foi no dia 2 de dezembro de 2025. Então foi a última atividade, né, de todo esse processo ao longo do ano, que a gente acompanha desde abril até dezembro, né? Então a gente tem aqui o público da exposição, professoras que acabaram visitando o museu. Então, aqui a gente tem, né, mais uma educadora aqui, a gente tem um público amplo na exposição. Nesse dia a gente teve por volta de 14 visitantes. Pensando que é uma exposição que vai ficar até março, a gente vai deixar ela montada aqui no museu, né?
para além da finalização desse projeto. Então vai ser uma exposição que a gente pretende, né, captar mais público, porque dezembro é um mês muito conturbado, principalmente para educadores, né, para eles virem ao museu e conhecerem. Então a gente teve um público modesto, mas com muita qualidade. Então aqui, ao fim do documento, a gente relata, né, o público presente em todas essas ações, seja ao longo da vigência das exposições, quantos visitantes tivemos, seja as ações específicas, como oficinas, ou visitas de turmas com transporte viabilizado pela proposta. Então aqui isso está tudo descrito, né, para reafirmar a importância dessas políticas públicas de cultura e como que isso atinge públicos, ressaltando que o museu ele acaba trabalhando com uma temática que acaba sendo por vezes delicada, que é o tema da morte. Então aqui a gente faz muitas discussões sobre saúde mental, sobre luto, sobre trabalhos, né, porque nós relatamos a história de uma marmoraria e funerária centenária aqui na região. Então, contar, né, todo esse documento foi realizado para a gente cumprir a norma desse edital e relatar as ações previstas, né, ao longo da feitura ali da proposta do projeto, e enfim, aqui a sua execução, né, mas também a gente reafirmar a importância dessas políticas e a importância desses espaços de cultura, de discussão sensível, de criação, de troca e de conhecimento, né? Porque além da história de uma marmoraria funerária, nós também relatamos sobre a história de Blumenau, do município, problematizamos sobre N questões, né? E, enfim, acho que nós estamos no final desse documento. Aqui, então, fica o nosso agradecimento por todo o processo, pelos recursos, pela verba do projeto, pela confiança, e aqui nós pautamos com toda alegria, com toda felicidade, todo esse processo que foi realizado ao longo do ano. E para além dos agradecimentos, nós estamos à disposição para qualquer informação necessária para a transparência desse processo. Até mesmo esse vídeo vai ser disponibilizado como norma presente no edital no YouTube ao longo de 24 meses, o que promove a transparência dos recursos aplicados para as políticas culturais. Então aqui finalizamos a apresentação de todo esse processo, afirmando que cumprimos todos os objetivos previstos como estavam relatados, e coisas que não foram relatadas lá no início, ao longo da proposta de projeto, foram feitas readequações dentro da plataforma que podem ser observadas nos documentos encaminhados, nas atas presentes que estão ali na plataforma. No caso como 3, nós realizamos 2 orçamentárias e uma para informar sobre o edital de captação de artistas ali durante a 4ª temporada. Então é isso, finalizamos a apresentação e estamos à disposição.